Olá, eu sou Giovanni Borges, faço parte da equipe técnica da Venco e dando continuidade à nossa série de vídeos a respeito da OLT XGS-PON-Tibit, hoje vamos conversar um pouquinho sobre os Services Configuration. Services Configuration, então, seriam aqueles perfis que utilizamos então para configurar o ONU do cliente, né? O tipo de serviço que vamos prestar para o nosso cliente, dizendo ali então qual o modelo desse ONU, quantas portas ele deve utilizar, quais dessas portas estarão ativas, como será a passagem de tráfego através do ONU do cliente, vamos fazer uma marcação de VLAN nesse tráfego, vamos colocar um double tag, quais as VLANs serão bloqueadas, quais as VLANs deverão ser encaminhadas. Então todo esse tipo de configuração é feito através do Services Configuration. Mas antes de darmos continuidade então à nossa conversa de hoje, é importante relembrarmos alguns pontos de atenção. O primeiro deles, então, seria a atenuação do sistema, que deve estar dentro dos 20 dBs recomendados, né, para evitarmos qualquer tipo de dano ao microplug quanto às portas do ONU. Também temos que observar aí a abertura máxima da alça de remoção do SFP, né, respeitando aí o limite de 90 graus, para evitarmos qualquer dano à porta do switch hospedeiro, no caso, né? E também ao próprio microplug. E vamos considerar aqui também, para a nossa demonstração, para o nosso bate-papo, que o nosso sistema já está devidamente cabeado e configurado com a varanda de gerência, desde o nosso web server até a outra ponta lá onde temos os nossos ONUs. Com estes pontos em mente, vamos acessar então o nosso PON Manager. Temos aí a nossa tela então de dashboard, onde temos aí um status geral do nosso sistema, né? Cada um dos três níveis hierárquicos aí, nosso PON Controller, nossa OLT, nossos ONUs, com todos os alarmes. Já conversamos a respeito dessa tela em vídeos anteriores. Se você perdeu, consulte aqui no nosso canal que ainda está disponível. Mas o nosso bate-papo hoje então está concentrado aqui dentro do menu de Global Config, Serviços. Esta então é a tela de Service Profile Configurations. Então, como havia dito, estes perfis de serviços serão utilizados para a configuração do ONU do cliente, né? Dizendo ali qual a quantidade de portas Ethernet UNI que serão utilizadas, qual a quantidade de TCONTs, como será tratado o tráfego do cliente, né? Se tem tag de VLAN, se não tem o tag de VLAN, vai passar de forma transparente. Então toda essa parte de serviço é configurada através destes perfis. Então basicamente o que temos nessa tela é o seletor de serviços. Clicando sobre ele temos aí então a relação de todos os serviços que temos cadastrados no sistema. Uma forma bem interessante de identificarmos estes perfis no momento da sua criação é adotando as letras iniciais do nome com a identificação do fabricante ou modelo do ONU ao qual este perfil se destina, tá? E também uma breve descrição do que este serviço faz, do que esse perfil faz, né, de configuração. Então, no caso desse aqui, faz uma adição de CTAG no tráfego do cliente. Tá? Então, é dessa forma aí que a gente consegue identificar cada perfil deste. Depois temos também aqui alguns botões aqui de criação, duplicação, deleção dos perfis. E depois o editor de OMCI propriamente dito, que é onde a gente vai configurar o nosso perfil, certo? Então vou entrar aqui na parte de edição. Vamos clicar aqui sobre um dos parâmetros. Ele vai abrir então a especificação do OMCI, que é a ITU-T G988, certo? Então tem toda a descrição aqui de cada parâmetro desse que é utilizado aqui no sistema, certo? Então, dando uma olhada aqui primeiro no cabeçalho, o que a gente tem de informação seria então o título deste perfil, a versão na qual este perfil foi feito, e o mais importante aqui seriam os inputs.
Os inputs são aquelas variáveis que utilizaremos durante a configuração do nosso OMCI. Ao invés de passarmos um valor fixo, né, de VLAN, por exemplo, que é o mais utilizado aqui, vamos deixar este valor em aberto, né, vamos deixar este campo em aberto para ser configurado apenas no momento de aplicação desse perfil no ONU do cliente. Dessa forma, a gente consegue criar um perfil genérico o suficiente para que possamos aplicá-lo a qualquer cliente, certo? Então, basicamente, temos aqui o input de serviços, tá? Então, o primeiro deles aqui seria o do serviço 0. No caso, este perfil está configurando apenas o serviço 0, mas a Tibit suporta até 8 serviços, ou seja, até 8 tcontes configurados, né, para cada serviço. E também estamos passando aqui uma variável de VLAN, que é esse cvid. Poderíamos também passar aqui uma variável, por exemplo, do pbit dessa VLAN. Tá? Então é dessa forma que a gente consegue passar algumas variáveis para o sistema. Logo mais a gente vai ver onde aplicar essas variáveis. Tá? E depois informações de portas, né? Quais portas este perfil está sendo configurado. Tá? E compatibilidade, onde nos diz aqui então para qual fabricante e qual modelo de ONU este perfil se destina, certo? Então essa parte do cabeçalho, expandindo aqui a parte do OMCI, então aqui no OMCI é realmente aqueles parâmetros então da especificação OMCI, certo? Clicando sobre cada um deles aqui, a gente consegue expandir e aqui, por exemplo, no tconte, como este perfil está configurando apenas um tconte, então ele recebe aqui a variável que configuramos um pouco mais acima ali, da variável do serviço 0. Então, um tconte, um serviço apenas, certo? E mais para baixo aqui temos também a configuração das VLANs. Tá? Expandindo os campos aqui, temos cada ME correspondente ali do OMCI e temos um pouco aqui mais para baixo. Esse é o campo correto. Vamos lá. Aqui a configuração do Received Frames, que é onde a gente vai fazer a tradução das VLANs, né? Onde fazemos toda a manipulação das VLANs, com as VLANs entrantes, as saintes, e qual será o tratamento então da VLAN que daremos no momento que recebermos o tráfego do cliente. Então, aquela variável que configuramos lá em cima, estamos utilizando aqui para deixar este campo de forma genérica, né, de forma aberta, até o momento em que for necessário configurá-la então lá no ONU. Tá? Então, é dessa forma aqui que a gente consegue configurar o nosso OMCI e adaptá-lo para cada tipo de ONU, certo? Qualquer dúvida, como eu comentei, a respeito de cada campo desse aqui, é só clicar então em cima do campo e a gente observa aqui na especificação que ele abre então alguns comentários a respeito deste campo aqui, e caso não tenha a informação suficiente, que claro, aqui não traz toda a especificação, mas temos um link aqui direto para a especificação para baixá-la e abri-la inteira aqui no teu sistema, de forma a facilitar então a edição, tá? Vou cancelar aqui, que não vamos nos estender muito neste campo aqui, mas basicamente é isso que a gente consegue fazer de edição aqui. Um pouco mais abaixo, a Tivit também traz para a gente um visual gráfico de como foi feita a amarração de cada ME, né, de cada parâmetro da especificação naquela configuração que realizamos aqui em cima. Tá? Então, isso aqui facilita bastante na hora de verificarmos se cada parâmetro que configuramos está realmente atrelado àquele parâmetro ao qual a especificação nos passa, nos diz, né, que deve estar relacionado. Tá? Subir aqui para cima um pouquinho.
E além deste formato aqui de configuração, né, além dessa forma gráfica interna aqui do ambiente da Activity, a gente também pode trabalhar de forma externa, né, utilizando para a configuração aqui dos serviços, um editor externo, né, pois esses arquivos que são gerados, melhor dizendo, esses perfis que são gerados, são armazenados dentro do sistema na forma de arquivos JSON, certo? Então, vou abrir aqui para a gente dar uma olhada como seriam esses arquivos. Aqui eu tenho um dos serviços que temos aí no sistema, tá? Abertos aqui no editor externo no meu computador. Então podemos ver que os campos que temos aqui no formato JSON são exatamente aqueles campos que temos lá dentro do editor da Tibit, tá? Então o cabeçalho, como vimos, os inputs, aqui nesses inputs é interessante, ó, este perfil em específico trabalha com 2 flows e 2 tcontes, né, e fazendo uma configuração além da VLAN também do pbit desta VLAN. Então por isso temos o serviço 0, serviço 1, tá? E aqui duas VLANs com seus respectivos pbits, tá? Então essas são as variáveis que utilizaremos para este perfil, tá? E aqui mais abaixo, então a configuração do OMCI, certo? Então esta cara que tem aqui o perfil, melhor dizendo, o serviço aberto então no editor externo. Uma vez configurado este serviço aqui externamente, a gente pode fazer então a sua carga para dentro do nosso sistema, certo? Então isso é feito através da tela de Files, Service Configs, e fazemos então um upload. Tá? Então tem essa possibilidade então, de trabalharmos externamente ao sistema da Activity e depois fazer o upload daquele arquivo JSON aqui para dentro do sistema. Certo? Vamos voltar aqui na nossa tela de serviços. Agora, a gente veio aqui, já conseguiu configurar o nosso serviço, né? Salvamos ele ali. E onde vamos aplicá-lo, né? Para a gente fazer de uma forma um pouquinho mais didática, eu vou duplicar um serviço aqui. Vamos escolher um serviço. Vamos pegar este serviço aqui. Vamos duplicá-lo, fazer uma cópia dele. Colocar aqui uma versão 3. Vamos salvar essa duplicação, certo? Não vou mudar nada aqui do OMCI, tá? Não é o nosso objetivo aqui configurar o OMCI completo. Então, criei uma versão 3 deste serviço. Vamos abrir a parte de Network e vamos ver onde aplicar esse serviço depois de criá-lo, tá? Configurando assim o nosso cliente, né? O serviço do nosso cliente. Então a forma mais fácil de fazer isso, como vocês viram, é acessando a parte de Network, Management LANs, a VLAN 4090, que é a nossa VLAN de gerência, acessar o controlador, onde está alocado o nosso ONU, acessar a OLT, onde o nosso ONU está atrelado. Ela abre então toda a relação de ONUs aqui. Navegando aqui pelo menu principal aqui, clicamos em Services, ele abre então a parte de Service Configurations para os ONUs e vamos buscar um ONU aqui que esteja livre. Vamos pegar aqui um ONU com Service Disable, tá? Então vamos clicar sobre ele, abrir a parte de Edit. Então vemos aqui que o Service Configuration está desabilitado. Vamos habilitar este service com aquele service que escolhemos, que editamos a versão 3 lá no nosso editor. Então eu tenho aqui um ADC tag setpbit versão 3. Tá? Ah, mas como é que eu sei que é este perfil que serve para este ONU?
No caso aqui, eu tenho um ONU da Azores e os ONUs Azores, identificamos eles como WAG D21. Este é o modelo fabricante e o modelo deste ONU da Azores, tá? Então, selecionei aqui o Service Configurations, a gente vê que ele já ficou em vermelhinho aqui, ó. Então ele está carregado aqui na nossa tela, mas ainda não está salvo no nosso database, por isso ele está em vermelho, tá? E vocês podem observar aqui que ele abriu um campo aqui de Service Values, com os campos cvid e cpbit, ou seja, aquelas variáveis que deixamos lá no nosso serviço configurados, nos campos de VLAN e pbit, tá? Elas deixam este campo aqui então em aberto para podermos configurar aqui no momento em que formos aplicar então este serviço ao ONU. Por exemplo, no caso deste cliente em específico, eu quero configurar ele com a VLAN 100 e o pbit desta VLAN seria o pbit 7, certo? E vamos adicionar um serviço aqui. Então ele abre essa opção aqui, essa caixinha para a gente configurar o serviço, e este perfil, como vimos lá inicialmente, tem apenas o serviço 0. Então vamos selecionar o serviço 0 e aqui é a configuração do Translate de VLAN. E o Translate de VLAN, não vamos comentá-lo aqui neste vídeo, a nossa intenção é mostrar isso aqui com mais detalhes num próximo vídeo, então fiquem ligados no nosso canal para que vocês acompanhem aí a configuração detalhada desses campos, tá? Mas por enquanto, o que nos resta, o que nos interessa, melhor dizendo, fazer aqui é só verificarmos qual a VLAN que vamos dar para o nosso cliente, tá? Do lado POM, a gente está tendo a visão da OLT. Então, o que a OLT deve aceitar de tráfego vindo do nosso ONU? Seria a nossa VLAN 100 que vamos marcar no nosso ONU e configuramos ali no Service Values. O restante dos campos vou deixar desabilitado, então a gente utiliza o 0. Tá? E do lado do NNI, ou seja, o que a OLT vai entregar para o nosso switch, tá? A gente também vai configurar aqui a VLAN 100. Ou seja, estou fazendo a passagem de tráfego do cliente, o cliente vai me entregar o tráfego untagged, eu vou marcar a VLAN 100 nele e vou entregar para o meu switch, para a minha rede, né, para o meu uplink, a VLAN 100 também. Tá? E os campos que eu não vou utilizar, eu marco com 0. Faço a adição desse serviço, posso dar um nome aqui, então meu serviço 0 foi criado, posso dar um nome para ele, VLAN 100, certo? E aqui, como vimos em vídeos anteriores, posso colocar o meu SLA, né? O meu controle de banda deste ONU, deste serviço, certo? E aqui, então, está a nossa configuração de Translate de VLAN, tá? Mostrando aqui para a gente, então, o ONU do cliente vai marcar a VLAN 100 para a gente, com pbit 7, então o ONU faz essa marcação, e entrega para o POM-link a VLAN 100, que a OLT está esperando esta VLAN, tá? E a OLT vai entregar então para o nosso switch a VLAN 100, certo? Vamos salvar o nosso serviço. Vamos aguardar alguns segundos para esse serviço ser aplicado no nosso ONU. Então, se a aplicação desse serviço ocorrer tudo bem, estes conectores aqui, por assim dizer, né, vão se tornar verdes, como a gente observou agora, e o nome do nosso serviço de vermelho passa para azul, indicando então que o serviço foi corretamente aplicado no nosso ONU e salvo no nosso database, certo? Então é dessa forma que a gente consegue configurar o nosso serviço, né? Então vimos lá como configurar o serviço e também como e onde aplicá-lo, certo? Vamos fechar aqui. Então, esse é o conteúdo então que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, peço que deixem o seu like.
que é dessa forma que a gente consegue avaliar cada conteúdo que a gente traz para vocês e melhorar cada vez mais aqui as informações e os nossos vídeos, tá? E também convido a todos aí a acessarem nossas demais redes sociais e acompanharem nossas notícias e novidades, ok? Um abraço para todos e até a próxima.